Gênesis. Capítulo 6. A decisão divina e a construção da arca. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram esposas dentre elas, as quais preferiram. Então, disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois este é carnal, seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, que lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. No entanto, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Estas são as origens de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar fim a todos os seres humanos, pois a terra está cheia da violência deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Capítulo 7. O dilúvio e a preservação na arca. Depois, o Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que és justo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros, levarás contigo 7 casais, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, um casal, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para se conservar viva a semente sobre a face de toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais puros e dos animais que não são puros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra, entraram na arca, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, eles, e todos os animais, conforme as suas espécies, todo o gado conforme as suas espécies, todos os répteis que se arrastam sobre a terra conforme as suas espécies, todas as aves conforme as suas espécies, todos os pássaros, todo ser que tem fôlego de vida. Entraram na arca de 2 em 2, de toda a carne em que havia fôlego de vida. Os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram assim como Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou a porta sobre ele. Durante 40 dias, prevaleceram as águas sobre a terra, e cresceram e se elevaram à arca, e ela se elevou acima da terra. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes debaixo do céu foram cobertos. As águas prevaleceram sobre os montes, de 15 covados acima deles cobriram. E pereceram todas as criaturas que se movem sobre a terra, tanto de aves como de gado e de animais, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Pelo que foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, tanto homens como animais, répteis e aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis. Capítulo 8. A renovação da terra e o pacto com Noé. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva do céu foi contida. As águas iam se escoando de sobre a terra,
no fim de 150 dias, diminuíram. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat. As águas foram diminuindo até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Enviou um corvo, que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois, enviou uma pomba para ver se as águas tinham baixado de sobre a face da terra. Mas a pomba não encontrou repouso para a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. Então, Noé estendeu a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo, enviou a pomba fora da arca. Ao cair da tarde, a pomba voltou a ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim, soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, que desta vez não voltou mais a ele. No primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Noé removeu a cobertura da arca, olhou e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então, Deus falou a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo de toda a carne, aves, gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, faze sair contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Saiu, pois, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais, todos os répteis e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Capítulo 9. O pacto de Deus e a bênção de Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Temor e pavor de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, também do homem, sim, do homem, requererei a vida do seu semelhante. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que estão convosco, aves, animais domésticos e todos os animais da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as gerações eternas. Ponho o meu arco nas nuvens, ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então, me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São estas as 3 linhagens dos filhos de Noé, dele se povoou toda a terra. Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e se pôs no interior da sua tenda. Cã, pai de Canaã,
viu a nudez do seu pai e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo o rosto voltado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe fizera, disse: Maldito seja Canaã! Servo dos servos será para seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Dilate Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã servo. Depois do dilúvio, viveu Noé 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. A genealogia das nações. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togar. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada uma segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Ir, Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, está a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrozim, Casluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo depois para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nos seus territórios e nas suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Afaxade, Lud e Arão. Os filhos de Arão: Uz, U, Jéter e mais. Afaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobá. Todos esses foram filhos de Joctã. A sua habitação estendeu-se desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nos seus territórios e nas suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desde se espalharam as nações da terra.